Estamos ao vivo. Boa noite a todos e a todos os que assistem e a todos aqui presentes, todos os professores e professoras. É uma honra demais, mais uma live, dessa vez um horário um pouquinho mais tarde, exatamente até porque ajudar muitas pessoas a chegarem em casa, né, e assistirem. Hoje o assunto está fervendo, o assunto do momento, subvenções, eu deixei em aberto, se é de investimento, se é de, subvenções e imposto sobre a renda. E, como palestrantes, convidei 3 grandes conhecedores, que é o professor Luiz Eduardo Chueire, advogado, professor titular de Direito Tributário da USP, vice-presidente do IBDT. Mais uma vez aqui, professor, muito obrigado, uma honra a presença do senhor. Fabiana Carçonha, também, que já esteve aqui, que ela é advogada, mestre em Direito Tributário pela USP, conselheira do IBDT. Muito obrigado, Fabiana, mais uma vez. Professor Eliseu Martins, ele é professor titular do Departamento de Contabilidade da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor Eliseu, muito obrigado. O senhor está aqui pela segunda vez também, uma honra. Muitíssimo obrigado. É um tema que tem uma interseção de contabilidade com direito, é um tema que vai ter muito debate, é um tema que passa por muitos conceitos da contabilidade do direito, isso é muito interessante. E como debatedores, 2 pessoas queridas também, amigos de longa data, Pedro aqui comigo, Pedro Anan, já na 20ª live comigo, advogado especialista em direito, ex-conselheiro do CARF. Pedro, obrigado mais uma vez. Sigrid Cash, minha amiga querida, minha mentora, tudo que eu preciso de contabilidade eu ligo para ela. Obrigado, Sigrid, você aqui. Poxa, eu estou muito feliz com sua presença. A Sigrid, que é contadora lá pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre e professora também lá na PUC do Rio Grande do Sul. Primeira vez aqui, espero que de muita, Sigrid. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom, para a gente começar, eu vou passar a palavra ao professor Eliseu Martins, que vai abrir as apresentações. Depois eu vou passar a palavra ao professor Chueire, que vai fazer, evidentemente, um contraponto. Depois eu passo para a Fabiana e, nesse meio tempo, vai haver as considerações da Sigrid e do Pedro Anan como debatedores e eu, porventura, com uma coisa ou outra. Tá bom? Então, sem mais... eu quero, claro, agradecer mais uma vez aí a Quartinha Latam, sempre apoiando. A PET, em nome do Vinícius e do Marcelo Peixoto, muito obrigado aí pelo apoio e confiança de sempre. Professor Eliseu, seja bem-vindo, uma honra. A palavra está com o senhor. Muitíssimo obrigado, doutor João Paulo, muito agradecido pelo convite, a PET, mais uma vez poder estar aqui aprendendo com os companheiros aqui da nossa live. Aliás, eu vim aqui, obviamente, para aprender, né? A minha intervenção vai ser exclusivamente contábil, gente, tá certo? Não me coloque para discutir assuntos fiscais, que eu não sou... E contabilidade eu já deixo a desejar, imagina, né? E esses aspectos contábeis centrados no documento do CPC, o 07, né? E eu vou ir mostrando primeiro alguns dos trechos aqui escolhidos do próprio documento. Quando a gente chega logo no início do item 3 do CPC 07, estão lá as definições, aparece lá assim: assistência governamental é a ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atendam a critérios estabelecidos. Vejam que é um documento que já mostra uma certa restrição de uso. Ele é para o caso de uma entidade ou de um grupo de entidades que... isso daqui está repetido várias vezes no documento. Eu vou só mencionar esta, mas há outras e vai sempre dando isso a entender. Este documento só aparece para fins de algumas situações específicas. Continuação da definição. Não inclui benefícios proporcionados única e diretamente por meio de ações que afetem as condições comerciais gerais. Esse CPC 07,
Por que ele é assim? Ele, no fundo, não é um CPC de contabilização, apesar de que ele fala, débito, crédito, etc. Ele, acima de tudo, é uma norma de disclosure, é uma norma de transparência, é uma norma de evidenciação, cujo grande objetivo é fazer com que o leitor das demonstrações contábeis, se ele se deparar com uma empresa que está especificamente com algum tipo de benefício, ou, uma assistência ou uma subvenção governamental, que o leitor possa, ao olhar as demonstrações dessa empresa, entender as diferenças dela numa situação especial com as demais, inclusive se for no caso concorrentes ou coisa que valha. Quer dizer, o grande objetivo dessa norma, no fundo, volto a repetir, não é a contabilização. Isso está, inclusive, na prática, inclusive, lá de razões de por que foi emitida a norma, etc, etc. Ela é uma norma para especificamente ajudar uma empresa ou um conjunto de empresas a se mostrar e evidenciar. Olha, eu estou tendo uma espécie de uma renda extra por conta disso. Logo, eu não sou comparável a todas as demais. Além do mais, é também para especificar se essa situação especial dela é temporária, é vigente até quando, etc, etc, etc. Então, esse é o ponto talvez mais importante que eu gostaria de salientar. A norma, acima de tudo, é uma norma de disclosure, é uma norma de transparência. Continuando as definições, agora vai dizer que o que nós tínhamos visto antes era a definição de assistência. Aliás, uma coisa até um pouco, mas vamos lá. Define-se primeiro assistência governamental para depois vir e dizer subvenção governamental é uma assistência governamental. Portanto, a subvenção está pegando aquela situação específica, né? Concedida normalmente em troca de cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Muito bem, aqui não tem novidade nenhuma, todos nós sabemos que, né, que tem exatamente esse grande objetivo. E não são subvenções aquelas que não podem ser quantificadas em dinheiro, é óbvio, não tem como, né? E as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Desculpa, tudo óbvio, mas é que está lá na norma. Subvenção, aqui também não interessa muito, como o próprio doutor João Paulo falou aí no início, subvenções, nós do Brasil classificamos subvenções para investimentos e subvenções para custeio. Isso está dentro da norma, só que eles são chamadas de subvenções relacionadas a ativos, que basicamente é para trabalhar com ativos de longo prazo, construir, e são chamadas de subvenções relacionadas ao resultado das outras subvenções. Só que tem uma coisa, a norma só diz o que é uma coisa e outra e não diferencia uma da outra para qualquer efeito do disclosure ou qualquer efeito daquela contabilização. Então, subvenção para investimento, subvenção para custeio, aqui é tudo tratado do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Vamos lá. Eu não devia estar mencionando isso aqui, gente. Não resisti à tentação, né? Tem também, né, que um outro tipo de assistência é aquele empréstimo subsidiado, que o credor renuncia ao recebimento total ou parcial do empréstimo ou dos juros, mediante cumprimento de certas determinações. De maneira geral, isso faz parte da norma, direta, é concedido direto ou indiretamente pelo governo. Eu até botei bem pequenininho lá, que é para ninguém ler, viu? Com ou sem a intermediação de um banco. E, no fundo, é o caso de utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado. E agora vem uma parte que essa realmente acontece muito, que é postergação parcial ou total do pagamento do referido tributo, sem ônus ou com ônus visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo mercado. Então, isso interessa. Quando o Estado oferece prazos sem juros ou com juros
visivelmente abaixo do mercado, isto também é um tipo de benefício, ou qualquer que seja a palavra a ser utilizada, que tem que estar lá. Eu só botei pequenininha aquela história de com ou sem intermediação de um banco, eu vou só falar, não vou discutir, tá? Que é um problema sério que nós temos no Brasil, e um dia isso ainda vai dar problema, chamado BNDES, que cada vez em quando faz empréstimos subsidiados, e até hoje não houve contabilização, há pressões internacionais contra o Brasil por causa disso, que começou lá atrás, dentro da própria norma. O CPC recebeu comentário até do Ministério das Relações Exteriores, porque na época havia uma briga entre a Bombardier e a Embraer, e uma das brigas era juros subsidiados, etc, etc. E daí o CPC saiu com uma, né, daquelas honrosas, num outro documento, dizendo que, no caso brasileiro, o BNDES de longo prazo não faz parte desse assunto por o seguinte: não há mercado de longo prazo no Brasil. Portanto, dizer se o BNDES está dentro ou fora do mercado e qual é o juro subsidiado do BNDES, não tem como, porque não há mercado com o que comparar. Isso aqui só um pontinho. O que interessa para nós é que faz parte da assistência, né, o empréstimo subsidiado, e principalmente porque nós temos no Brasil muitos estados, né, com essas situações. Isso aqui também não faz muita necessidade. O propósito da assistência é fazer com que encorajar a entidade a seguir certo rumo que ela normalmente não teria tomado. Por exemplo, o Estado dá certos incentivos, né? Vamos pegar lá, Mato Grosso, deu uns tempos lá, incentivo violento, só recolhia 90% do que seria o recolhível, desde que a siderúrgica fosse lá e se instalasse lá no estado, permanecesse por não sei quanto tempo, etc. Então, o interesse, essas subvenções não são necessariamente vinculadas a produzir redução de preço nem nada, porque às vezes elas são para benefício direto e próprio da empresa, em função de alguma troca, né, de posição. E tem 12 que diz que a subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática. E não pode ir direto para o patrimônio líquido. Até nem coloquei aqui diretamente, vai aparecer depois. A forma que a norma manda contabilizar a assistência governamental, a subvenção governamental, é uma... A gente até, às vezes, à primeira vista, você vê esquisito. Manda o seguinte: você está, por exemplo, com esse benefício da sua siderúrgica lá no estado de Mato Grosso. Então, você faz o seguinte: ao invés de você contabilizar o que é normal, contabilizar só aquilo que você está devendo do imposto, você contabiliza uma despesa como se fosse 100% devido. Imediatamente contabiliza uma receita dizendo qual é a parte daquele que seria devido, que não será devido por conta dessa lei, dessa norma, do que tiver sido contratado, etc. Então, uma contabilização, uma espécie de conta de compensação, para quem é do tempo super antigo das contas de compensação, e diz que esta receita tem que ir sendo apropriada conforme as despesas que ela pretende compensar. E aqui, no nosso caso, seria fazer exatamente uma e outra ao longo do tempo. Então, veja que nada muda no resultado. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Se você vai pagar menos imposto, vai pagar menos imposto e espera-se que o seu resultado vai melhorar. Se você conseguir vender pelo mesmo preço, apesar de ter um benefício do governamental, não muda nada. Mas a transparência está nisso. E a norma, inclusive, tem mais detalhes, que eu não vou colocar aqui, sobre onde colocar, dá várias alternativas, etc., para efeito de colocação. A mais comum é essa de colocar assim: olha, sem eu ter a subvenção, vou ter, que nem interessa os números, todo mundo conhece essas coisas,
Mas se você tem, você vai lá e lança uma despesa e uma receita. Então, o seu lucro antes do imposto de renda não muda. O que vai mudar o lucro líquido? O que vai mudar o seu imposto de renda. Tá certo? Então, veja que isso aqui é que tem que obrigatoriamente aparecer ou diretamente no resultado, ou pode ir numa nota explicativa bem aberta, por exemplo, a definição de receita líquida, né? A demonstração começa com a receita líquida e lá na nota explicativa explica-se, né? Ela tem uma receita, vamos usar, bruta, tem essa despesa aqui, tem estas receitas para compensar essa despesa para efeito exclusivo. E aí, esse é que é o objetivo da norma. Não é ajudar a pagar menos imposto. Aliás, a norma nem entra nesse mérito. A norma contábil é apenas para o disclosure junto ao mercado, investidor e credor, para efeito de analisar e comparar aquela empresa com as outras, vamos dizer assim, normais do mercado. Está correto? O que acaba acontecendo é que a gente tem, na prática, um volume aí de isenções, de legislações que são genéricas, são abertas. Se elas são genéricas, são abertas, a norma, no meu entender, da forma que eu a leio, isso não pode ser contabilizado como receita de inversão. Você pode até estar enganando, né? Pode até estar enganando alguém por dizer que você tem algum tipo de benefício que não existe, não é para você, é para todos. Aquilo que é para todos acabou, morreu, já não há mais o que se fazer uso do CPC 07 para efeito dessa contabilização. Então, minha posição formal com relação à contábil é essa. O que eu queria fazer um comentário, praticamente já chegando aqui ao meu fim, é o seguinte: até agora eu estava só comentando a norma. Agora a gente deixa a norma e vamos nós bater um papinho aqui. Agora é o Eliseu falando o pensamento dele, apesar de que é lógico, toda aquela interpretação que eu dei de CPC 07 também não é só minha, é de tantos e tantos. Não necessariamente de todos, mas... O que eu queria aqui fazer uma observação? E a contabilização de uma conta devedora e de uma conta credora, desde que você não chame de receita de subvenção ou receita de assistência governamental, desde que apresentadas formalmente pelo seu valor líquido, ou seja, zero. É possível uma empresa, por exemplo, abrir uma conta e duas subcontas. Seguinte, agora nós estamos falando a nossa linguagem, né? Abrimos duas subcontas, uma devedora, outra credora, debita uma, acredita a outra, a conta em si é zero, não vai aparecer em lugar nenhum. Isso poderia ser utilizado, não necessariamente conta com duas, poderia ser até duas contas, mas só que aí vem a grande história contábil. Elas, se não se caracterizarem como receita de subvenção, quer dizer, a parte do crédito não se caracterizar como receita de subvenção, essa daí não pode nem ter esse nome na contabilidade e não pode ser mostrada separadamente. Então, qual é o problema da empresa? Ela faz uma conta devedora, uma conta credora para efeito interno e na divulgação não vai ter isso no resultado, não vai ter isso na nota explicativa nem nada, não? Eu acho perfeitamente viável, por uma razão simples. Não há, nunca soube, de vedação de se usar na contabilidade subcontas ou contas vinculadas uma à outra. De novo, lembrando, desde que, no caso de não ser genuinamente uma subvenção, não tem esse nome. E desde que não evidenciadas separadamente no resultado e nem nas notas explicativas, com o objetivo, usam-se essas duas contas para efeito de controle interno. É muita empresa que usa conta e subconta para efeito de controle interno. Isso é comum.
As empresas que trabalham sob regulação de algum órgão federal, às vezes tem até norma do regulador dizendo o que fazer em detalhamento de certas contas. Não vão aparecer no resultado, porque são para uso específico de atendimento ao objetivo do regulador. Ou também, no meu entender, de uma norma fiscal. O que eu estou com isso aqui querendo dizer? Se um conjunto de empresas, inteirinho o conjunto está lá, recebeu uma bela numa isenção, ou teve lá uma redução da alíquota lá do combustível, não sei o que lá, etc. Tal. Não se caracteriza como receita de subvenção, porque não é caso particular específico de uma empresa, de um grupo de empresas que precisa evidenciar uma diferenciação com relação às demais. Se não se caracterizar, nada impede que ela use conta devedora e credor interno, por exemplo, para fins fiscais. Claro, desde que o fisco também aceite esta posição. É aí que é o problema. E aí, se o fisco aceita ou não aceita, eu vou querer ouvir isso dos senhores e das senhoras aí, tá correto? Então, não vejo nenhum problema. Aliás, até um exemplo. Eu vi há poucos dias, fazia tempo que eu não via, uma empresa que não é companhia aberta, aquele negócio, a mania de contador, né? Pega o balanço, já dá uma olhadinha lá no balanção, geral, tal, vai no resultado, tal, vai no lucro líquido. Eu bati o olho no lucro líquido e tinha uma linha logo em cima chamada reversão dos juros sobre capital próprio. Falei, nossa, há quanto tempo eu não vejo isso. Isso era daquele tempo que o fisco exigia que, para a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, ele tinha que estar contabilizado como despesa. Então, as empresas contabilizavam a despesa, mas, por exemplo, a CVM veio logo depois desse negativo, não pode. Juros sobre o capital próprio, no entender dela, eu também, é distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos não pode ir para o resultado. Então, obrigou todo mundo faz a conta de despesa para atender o fisco, mas faz a conta de reversão. E a maioria das empresas nem apresentava no resultado. Se você quisesse saber dessa dedutibilidade, você ia achar a figura do juros sobre capital próprio em dois lugares: na mutação do patrimônio líquido e na nota para explicar o cálculo do imposto de renda. Mas, por exemplo, essa empresa estava lá, aí eu fui olhar direitinho, ela jogou a despesa de juros sobre capital próprio dentro das despesas financeiras. E depois do lucro, depois do imposto de renda e antes do lucro líquido, ela colocou a reversão. É isso que a norma diz que não pode. Não pode, inclusive, porque você está enganando ao dizer que aquilo é despesa financeira. Você está com o risco de estar induzindo o leitor. Mas a empresa, mesmo que hoje ela possa ter toda a dedutibilidade dos juros sobre o capital próprio, que eu saiba, sem precisar contabilizar, mas se ela quiser, perfeitamente, ela vai lá como tantas milhares e milhares de empresas fizeram isso no passado. Lança a despesa, lança a reversão. Pronto, acabou. São contas de controle. Então, resumindo, para mim, a figura da subvenção governamental, para efeito contábil, tem essas restrições todas que eu coloquei, não preciso repetir. Mas, por outro lado, não entendo, eu mesmo já fiz isso, uso de essas contas de controle dentro, né? O Banco Central tem certas coisas que ele exige, certas coisas ele exige naquele grupo separado de contas de compensação e certas coisas dentro da própria contabilidade. É normal. Se a empresa, ao usar uma conta devedora, uma conta credora, isso ajudá-la numa redução de cálculo de tributo, ótimo, felicidade. Do ponto de vista contábil, não vejo nenhum problema, desde que atendidas essas condições que eu coloquei. Correto? Gente, muito obrigado. Era isso que eu tinha a falar e agora estou aqui para aprender. Obrigado. Obrigado, professor Eliseu. Vou passar, então, a palavra para o professor Schwery. Né? Vamos ouvir os três, depois a gente parte para passar a palavra para os debatedores, ok? Professor Schwery, boa noite. Boa noite.
Obrigado pelo convite, João Paulo. Na verdade, o seu convite ficou uma convocação quando você disse que o Eliseu Martins ia participar. Eu falo, não, eu não posso, eu tenho que participar. É o meu mestre, é o cara com quem eu aprendo Lá muito. vem chumbo. Não, não. A Fabiana também presente, não vem jogo nenhum. É que ele está brincando, para dizer para todos, é só porque o João Bianco explicou que todos os problemas que nós temos hoje em dia, tudo tem é um refrão numa música que ele canta, é culpa do Eliseu. E nós estamos aqui diante de mais um caso que é culpa do Eliseu, porque o Eliseu andou defendendo apresentando essa posição, talvez assim, e apresentou certamente do ponto de vista contábil, mas tributaristas ouviram e não ouviram tudo necessariamente que ele tem apresentado, como assim, olha, só para questão de transparência, não é para poder ter um efeito, coisa parecida. Tributarista ouve às vezes alguma coisa e não tudo. Então, desta vez, não é culpa do Eliseu, apenas o Eliseu provocou a coisa e é culpa dos advogados tributaristas que querem colocar no Eliseu algo que ele não falou. E ele vai ter que, daqui a pouco, ser chamado para dizer: olha, não foi isso que eu disse apenas que era prefeito de demonstração, para transparência e quejandos, e não porque tivesse algum efeito tributário. Essa ressalva é muito importante, mas as pessoas não citam tanto. De todo modo, eu tenho aqui uma apresentaçãozinha, eu vou tentar dividir com vocês essa minha apresentação. Vamos ver como é que eu me. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Tudo bem, vamos lá. Gente, enfim, esse é o título da proposta de hoje: subvenções para ICMS, apuração de imposto de renda, etc. Deixa eu escrever mais. Em primeiro lugar, é só uma parte histórica para dizer que a ministra Regina Costa, quando foi tratar de crédito presumido, eu quero usar a expressão crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, o que ela disse? Controverte-se acerca da possibilidade de inclusão do crédito presumido de ICMS na base de cálculo do imposto de renda e CSL. Nós estamos em 2017. Daí ela diz: com devida vênia, ao considerar tal crédito como lucro, o entendimento manifestado pelo Acórdão Paradigma da segunda turma sufraga, em última análise, a possibilidade de a União retirar por via oblíqua o incentivo fiscal que o Estado-membro, no exercício de sua competência tributária, outorgou. Ou seja, a ministra está falando, a concessão de incentivo por Estado-membro, observados os requisitos legais, configura, portanto, um instrumento legítimo de política fiscal para a materialização dessa autonomia consagrada pelo modelo federativo. Verifica-se, de fato, interferência na política fiscal adotada pelo Estado-membro mediante o exercício de competência federal. Quer dizer, só dizer aqui, a ministra Regina da Costa, então, quando foi examinar essa questão, ela disse: olha, pouco vai me interessar se é crédito, como eu dizia agora, se é subvenção para investimento, se é subvenção para custeio, qualquer tipo de subvenção dada pelo Estado não pode ser diminuída pela União. É dizer, esse raciocínio da ministra Regina da Costa foi extremamente criativo, inovador e, vou dizer, correto, interessantíssimo. Ela, na verdade, usou um raciocínio parecido com o da imunidade, sem ser imunidade. Ou seja, se a União, se o Estado pega recursos dele e aplica numa finalidade, a União não pode tolher, tirar parte daquilo que o Estado aplicou. Quer dizer, naquele momento, aquele recurso, embora entregue a uma empresa privada, é um recurso público. É recurso público do Estado que, por meio da empresa privada, faz política pública. Ou seja, o Estado não está dando dinheiro para a empresa privada. O Estado está segurando uma finalidade pública quando ele dá uma subvenção. Então, o que a ministra está nos ensinando aqui? E muito bom. Ela está dizendo: olha, se o Estado está fazendo política pública por meio da empresa, a União não pode tolher, não pode reduzir, tirar uma parte daquele recurso. Então, o tema, percebam que é totalmente federalismo. Contrariamente ao ministro Og Fernandes, que tinha a posição contrária. Ele dizia que era presumido como qualquer outro aumenta o lucro tributável e, portanto, é tributável. Ele foi nessa visão que, como digo aqui, posição minoritária. De qualquer modo, é importante dizer que a ratio decidente da ministra Regina Costa foi a proteção ao Pacto Federativo e não a classificação de subvenção. Portanto, a Corte não mencionou a questão da Lei Complementar 160, que é uma outra discussão. A Lei Complementar 160, ela veio dizer que as subvenções
que sejam dadas por incentivos fiscais e financeiros são consideradas subvenções para investimento. Então, o mérito normal seria dizer, olha, vamos saber se é ou não é, e daí teria aquela questão, a Lei Complementar 160 não se aplica a todas as subvenções, eu tenho algumas subvenções que não se aplicariam, Zona Franca de Manaus não se aplicaria 160, um monte de discussões como essas. E a ministra falou, olha, pouco me interessa essa ficção é desnecessária, porque, afinal de contas, como disse, por uma questão federativa, eu não posso tributar recurso do Estado aplicado em uma política pública. Esse, em síntese, é o raciocínio da ministra Regina Costa. Bom, dado isso, jurisprudência não, sim, posição clara da primeira turma, eis que surge a segunda. Aliás, desculpe, essa chegou a ser aprovada em sessão. Eis que surge a questão que agora nos interessa da isenção de ICMS na base de cálculo de imposto de renda e contribuição social. Note, não é mais um crédito presumido, é isenção no duro. E o ministro Mauro Campbell, da primeira turma, fala, antes de se analisar o caso, é preciso esclarecer que se qualquer pessoa recebe uma isenção de qualquer tributo, ela simplesmente deixa de ser obrigada ao pagamento deste. Tal não significa que ela esteja recebendo um ingresso de receita nova, como acontece nos casos de concessão de crédito presumido, mas simplesmente que está deixando de ter uma saída de despesas. O que se analisa é o impacto disso no imposto de renda e contribuição social, devidos por essa mesma pessoa jurídica que recebe a isenção. Ou seja, as pessoas jurídicas pretenderam estender o raciocínio do crédito presumido, aquela receita que não é tributável, para a isenção. Ele diz, não, isenção não é diferente, isenção não tem nenhuma receita. Isenção que eu tenho é que eu deixo de ter uma despesa, é algo distinto, diz o ministro Mauro Campbell, em abril de 2022. Ele continua, no julgamento do regresso fiscal, o STJ entendeu por excluir o crédito presumido de ICMS ao fundamento da violação do Pacto Federativo, tornando-se irrelevante a discussão a respeito do enquadramento do referido incentivo como subvenção para custeio ou para investimento ou recomposição de custos. Ele está confirmando, portanto, que a sessão seguiu a ministra Regina Helena Costa. Assim, também também são irrelevantes alterações produzidas pela Lei Complementar, artigo 9º e 10º da 160, sobre o artigo 30, que tratam de uniformizar ex lege a classificação do crédito presumido de ICMS como subvenção para investimento. Já o caso concreto é completamente diferente do precedente mencionado. Aqui, o contribuinte pleiteia excluir da base de cálculo do imposto de renda e contribuição social valores que jamais ali estiveram, pois nunca foram contabilizados como receita sua, já que são isenções e reduções da base de cálculo do ICMS por si devido em suas saídas. Pela lógica que sustenta, todas as vezes que uma isenção ou redução da base de cálculo do ICMS for concedida pelo Estado, automaticamente a União seria obrigada a reduzir o imposto de renda e a contribuição social em verdadeira isenção heterônoma, vedada pela Constituição e invertendo a lógica do presidente dessa casa. Quer dizer, qual era a lógica? A lógica era a União não pode bulir nos recursos do Estado. E aqui seria o contrário, o Estado iria bulir nos recursos da União. É o que o ministro Mauro Campbell está trazendo aqui. Em suma, o crédito presumido do ICMS se aplica o disposto do ERESP-TAL, ao crédito presumido. Já aos demais benefícios fiscais do ICMS, se aplica o disposto da Lei Complementar 160 de 2017. Nessas condições, sob pena... Bom, ele manda voltar para a Corte de Origem para discutir isso. Então, isso volta lá. Só detalhe, isso é a primeira turma, isso não é a sessão. Justamente agora nós estamos esperando que a sessão venha falar sobre isso. Então, o estado da arte que nós temos é: sessão decide que crédito presumido não é tributável. Primeira turma diz, olha, isenção não é crédito presumido, então, portanto, não aplica o precedente. Esta questão vai acabar chegando de novo à sessão, que vai ter que se manifestar sobre isso. Bom, isso posto, sob pena de repetir, vamos falar algumas notas sobre tratamento contábil e jurídico das subvenções. Desculpe. Tratamento contábil, o professor Eliseu já nos apresentou, o CPC 07, que tem esse texto. Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é lógico registrar a subvenção governamental, que é, em essência,
uma extensão da política fiscal como receita na demonstração do resultado. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método da contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, a contabilização deve ser a mesma, independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo. Então, aqui está o CPC 07, dizendo, portanto, que tributos são despesas e a subvenção governamental é receita, pouco interessa qual foi a forma, em dinheiro ou como redução de passivo. Então, quando ele continua, olha aqui, o reconhecimento contábil dessa redução ou isenção tributária como subvenção para investimento é efetuado registrando-se o imposto total no resultado como se devido fosse, em contrapartida à receita de subvenção, equivalente a serem demonstrados um deduzido do outro. Então, no caso de isenção, eu teria que lançar uma despesa, que eu estou chamando aqui, ficta, e correspondente receita de subvenção. O professor Eliseu Martins já nos disse que o objetivo seria a comparabilidade entre agentes atuando em jurisdições diferentes, sujeitas a diversos tipos de subvenção. Ou seja, a ideia é deixar claro, deixar demonstrado aquilo, até que ponto somos iguais. Se vendemos um produto, temos um certo tributo, então os dois calculamos o tributo, a venda e o tributo, mas eu tenho algo a mais, que é a subvenção. Então, a contabilidade fala, você precisa mostrar que você tem algo a mais. Então, mostre naquilo que você é igual, você vendeu. E se você vendeu, teria o tributo, mas você teve essa subvenção. Esta é a posição da contabilidade. Bom, e o direito tributário com isso? Olhando para isso. No direito tributário, existe um caminho, existe uma discussão sobre o qual, Eliseu, agora deixa eu te trazer um pouquinho para o direito tributário. Existe uma discussão sobre qual é a natureza da isenção. E por muito tempo, Eliseu, se entendeu que a isenção é uma dispensa de pagamento de tributo. O Código fala em exclusão do crédito. Ou seja, eu tenho a dívida, eu devo o tributo, mas não existe o crédito, ou seja, o Estado não pode cobrar. A cobrança é dispensada. Essa ideia, olha aqui, ó. Rubens Gomes de Souza, Eliseu, ele escreveu o seu compêndio de legislação tributária. Rubens Gomes de Souza, além do compêndio, ele escreveu uma outra obra. Foi um anteprojeto daquilo que viria a ser o Código Tributário Nacional. E veja o que pensava, portanto, o autor do nosso anteprojeto do Código. Isenção é favor fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o pagamento de um tributo devido. Graças a esta posição, nós tivemos o Supremo, em alguns casos, e até sumulando, dizendo que se eu tenho um tributo devido, eu tenho uma isenção, ocorreu a incidência e apenas não é devido o tributo. Qual é a consequência para nós disso? O que acontece se eu revogo a lei da isenção? Nessa visão, simplesmente, ao revogar a isenção, eu deixo de dispensar o crédito, mas o tributo sempre foi devido. Consequência prática, Eliseu, vou trazer um pouquinho de direitez para você entender qual a importância dessa discussão. Se o tributo era devido e apenas não era cobrado, e eu vou passar a cobrar um tributo que era devido, eu não criei tributo novo, eu não aumentei tributo. E você sabe que nós temos um princípio da anterioridade, que diz que quando eu criar um tributo, eu preciso esperar somente os 90 dias, o ano subsequente, enfim, eu tenho a tal da anterioridade. Então, o que o Supremo tem a posição clássica do Supremo? Não precisa se preocupar com a anterioridade. Você não está criando tributo nenhum. Com a isenção, você não deixou de ter o tributo devido, você apenas não cobrava. Então, veja, Eliseu, que este argumento é muito confortável e vai bem de acordo com o que os contadores estão dizendo. O tributo é devido, mas não será cobrado. Então, você contabilizaria a dívida do tributo, que é a despesa, e depois você não cobraria a receita. Depois você lançaria a receita porque você não vai cobrar, que é a subvenção. Então, agora, esta lógica ou essa visão já está na doutrina bastante superada. Hoje se sabe que a isenção mutila a própria regra de incidência, muda a regra de incidência, muda a regra matriz, tirando um dos seus elementos.
Ou seja, se eu tenho uma isenção, eu não devo nada. A ideia é que se eu tenho uma incidência, eu tenho com a isenção algo afetando a incidência de tal modo que ela vai ser menor. E veja por quê, veja que coisa interessante. Qual é a justificativa que nós temos? Fato gerador, diz o código, é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Se eu tenho uma isenção, eu digo, olha, não vai surgir a obrigação. Ou seja, a isenção impede que o próprio fato se torne agora um fato jurídico, porque nada é devido. Eu mutilei a própria incidência. Não houve fato gerador. Porque se houvesse fato gerador, o tributo era devido. Então, ou seja, não tem sentido eu falar em dispensa de pagamento. Simplesmente a isenção diz, não houve, não é devido. Faltou um dos elementos. Ele diz, este é um ponto, para nós, juristas, bastante relevante. Não houve sequer a incidência. Porque existe, quando eu vou falar na norma, eu vou ter que ter, tinha uma norma original que mandava cobrar tributo de todo mundo, veio uma outra que disse, desses aqui não. No que ela diz, desses aqui não, eu não tenho norma para cobrar, eu não tenho incidência nenhuma. Não cabe falar nessa incidência. A norma foi mutilada. Esta é a visão mais atualizada com relação à matéria da isenção. E essa visão já está hoje também no próprio Supremo. O Supremo hoje, aquele mesmo Supremo que dizia que era dispensa de pagamento, então o tributo é devido e não tem nada de anterioridade, estão aqui decisões dizendo negativo. Claro que se você revogar uma isenção, você tem que respeitar a anterioridade, você está criando um tributo novo. Ou seja, hoje o Supremo já não tem mais aquela posição de dizer que na isenção não se cria tributo novo. Desculpa, isenção não, na revogação da isenção não se cria tributo novo. Revogada uma isenção, cria-se um tributo. Ou seja, passa a ser fato gerador algo que não era antes. Essa é a posição atual e por isso mesmo se respeita a anterioridade. Então, aquela ideia de dispensa de pagamento de tributo, que já tinha sido assim há muito tempo abandonada pela doutrina, hoje eu posso dizer que também a jurisprudência mais atual já também abandonou, ou já vem dizendo, se você revogar uma isenção, espere o ano seguinte, porque você está criando tributo novo. Agora sim há uma incidência. Portanto, Eliseu, fica complicado eu dizer que eu vou contabilizar, desculpa, agora estou entrando na sua área, contabilizar um tributo se eu não tenho lei prevendo incidência. Porque a lei que previa incidência foi mutilada. Então, acho que esse raciocínio tem que ser repensado. Se eu tive mutilação, eu estou inventando uma... Assim, eu deveria ter tido. É como se eu dissesse o seguinte, olha, Congresso, você deveria ter criado um tributo, então eu já vou prever aqui nada negativo, o Congresso me tirou. O Congresso disse, você não. Se eu vendo um produto que não é tributado, quer dizer, ninguém teria a ideia de dizer que eu deveria lançar uma despesa se eu não tivesse lei prevendo o tributo. Se eu estou fora. E é o caso, é uma não incidência. Se não surge a obrigação tributária, não faz sentido cogitar despesa dedutível. Porque, vejam, quando eu vou falar da dedução dos juros, a despesa que é dedutível é uma despesa paga ou incorrida. Aqui eu não paguei, obviamente, nem incorri. Eu não incorri na despesa do tributo. Portanto, mesmo que a contabilidade lance a despesa, e vamos admitir que ela lance a despesa, não vai passar pelo artigo 47, porque não é uma despesa nem paga nem incorrida. Eu não incorri em despesa nenhuma, não devo nada. Então, é assim, eu não consigo endossar aqueles que dizem que eu poderia deduzir uma, abre aspas, despesa, se ela não foi nem paga nem incorrida. Incorrida é um termo claro que a gente sabe o que é. Eu não incorri nada. Eu não incorri nada porque não há lei prevendo isto. Então, não há despesa de ICMS paga ou incorrida no caso de isenção. Era essa a minha visão. Eu acho que não contrariando o Eliseu, mas apenas dizendo do ponto de vista tributário, me parece que não faz sentido a ideia de que eu poderia deduzir a despesa e depois lançar uma receita não tributável, porque, afinal de contas, é uma subvenção. É criativa, mas eu não posso endossar. Obrigado, professor. Esse raciocínio se aplicaria para a redução de base de cálculo? Antes de eu passar... O raciocínio é sempre o mesmo. Veja, redução de base de cálculo é mutilação. Base de cálculo?
Redução de base de cálculo é mutilação do aspecto quantitativo do tributo. A incidência é menor. É assim, reduzir base de cálculo também é mutilar a regra matriz. A regra matriz ficou menor. A incidência é menor. Acabou. Obrigado. Fabiano, com a palavra. Olá, boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer, João Paulo, pelo convite. Me senti muito feliz e honrada, não só por estar na sua live novamente, mas também por estar ao lado de dois grandes professores que eu admiro demais, que me ensinam demais. Então, poder falar em meio a eles é um convite para mim assim muito muito especial. Obrigada por essa oportunidade. Talvez aqui eu seja um pouco repetitiva, compartilhar em função do que o professor Eliseu e o professor Chueri falaram há pouco, mas o meu objetivo vai ser trazer duas questões principais. Todos veem em modo apresentação? Sim. Tá. O tema subvenção é um tema muito rico, está na pauta, é um tema atualíssimo, é um tema antigo, mas que está na pauta com muitas questões novas, e seria impossível aqui tratar de todas. Eu vou concentrar minha fala em duas questões que eu considero centrais e que, de algum modo, já foram tocadas pelo professor Chueri. Quais são essas duas questões? Lei Complementar 160, que trouxe uma novidade em relação às subvenções de ICMS, e o escopo e a extensão dessa lei complementar, e como, e aqui vem o segundo ponto, como que essa lei complementar se compatibiliza, como que ela trabalha com o CPC 07. E aí, em relação ao CPC 07, vou me arriscar a falar um pouquinho de contabilidade. Espero que eu não erre. Se eu errar, o professor Eliseu Martins está aqui para puxar minha orelha, mas eu não sou contadora, então, se eu errar, eu quero depois aprender. Mas, então, vamos lá. Em matéria de subvenção, tanto corrente como para investimento, todos devem conhecer o parecer normativo 112 de 78, que é um parecer antigo da COSIT, antiga CST, em que ela definia as categorias de subvenção para fins tributários, né, classificando em corrente ou para investimento, dizendo que corrente era aquela contribuição do poder público em favor da entidade com o objetivo de custear suas atividades do dia a dia, enquanto a subvenção para investimento era também uma ajuda do poder público, mas com uma finalidade específica, uma finalidade de promover, de incentivar algum empreendimento. Embora em sua maior parte o parecer normativo tenha acertado, ele errou ao fazer algumas exigências que não constam da lei sobre o que, afinal, numa situação concreta, caracterizaria uma subvenção para investimento. Basicamente, ele exigiu que o recurso fosse antes dado ou incentivo fosse antes concedido à entidade para depois ser aplicado por essa entidade no desenvolvimento do empreendimento. Então, ele exigiu concomitância, sincronismo e também exigiu uma certa equivalência de valores, além de uma aplicação em bens do ativo não circulante. Esses requisitos, além de contidos no parecer normativo, eles foram sendo repetidos em diversas soluções de consulta, assim como nas mais recentes instruções normativas, como a 1515, que foi revogada e que depois deu lugar a 1.700. Então, esses requisitos que eu vou chamar aqui de ilegais, porque não constantes nem do Decreto-Lei 1598, que primeiro disciplinou as subvenções para investimento, nem na Lei 11.941, que depois disciplinou, e nem, afinal, na 12.973, que também tratou das subvenções para investimento, não se enxerga esses requisitos, mas eles foram sendo repetidamente exigidos pelo fisco, razão pela qual isso gerou um volumoso contencioso na esfera administrativa em torno da conceituação de subvenção para investimento. Esse contencioso ele estava maciçamente atrelado a incentivos de ICMS. E por quê?
A lei tributária deixa claro que incentivos relacionados, por exemplo, à isenção e redução de tributo, quando vinculados à implantação de empreendimento econômico, podem ser qualificados, do ponto de vista tributário, como subvenções para investimento. Então, ainda que do ponto de vista do direito financeiro, isenção e redução de tributo não sejam despesas do poder público, mas verdadeiras renúncias fiscais, e, portanto, não se qualifiquem, do ponto de vista do direito financeiro, como verdadeiras subvenções, para fins do direito tributário, um incentivo, por exemplo, de ICMS de isenção e redução de tributo pode, sim, pelo menos a princípio, e nos termos da legislação tributária, que vem vindo desde o Decreto-Lei 1598, ser qualificado como uma subvenção para investimento. Pois bem, mas considerando esse tipo de incentivo, ou incentivos como, por exemplo, de crédito presumido de ICMS, bastante comum, a concessão, inclusive a concessão em torno da implantação, modernização, ampliação de empreendimentos, o contencioso em torno do tema foi surgindo porque a fiscalização dizia: quero enxergar a concessão do incentivo e sua aplicação no empreendimento. Acontece que esses incentivos de ICMS, por exemplo, os créditos presumidos de ICMS, eles eram concedidos depois que o empreendimento já estava implantado. Por quê? Porque era após a implantação do empreendimento que o contribuinte começava a desenvolver naquele estabelecimento sua atividade geradora de débitos de ICMS. Então, para, na minha visão, eliminar esse contencioso, em meio a uma discussão que nada tinha de ligação com a discussão de subvenção para investimento e sua tributação pelo IR e pela CS, vem a lei complementar e diz que todos os incentivos de ICMS são considerados subvenções para investimento. Lembrando que a lei complementar 160 tinha um objetivo maior de eliminar o debate em torno da guerra fiscal para os incentivos até então concedidos, mas foram introduzidos 2 dispositivos tratando do tratamento fiscal dos incentivos de ICMS para efeitos de IRCS. Todos, então, nos termos do parágrafo 4º do artigo 30, adicionado pela Lei Complementar 160, foram considerados subvenções para investimento. Porém, disse a lei no final, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Na minha avaliação, a redação desse dispositivo só confirma que o objetivo do legislador era eliminar o contencioso. E contencioso em torno da ilegalidade criada pela Receita Federal. O parágrafo 5º parece confirmar isso, quando diz que essa orientação se aplica, inclusive, a processo administrativo e judicial ainda não julgado. E lembrando que, dentre requisitos e condições previstos nesse artigo, não estavam somente a exigência de contabilização da subvenção como receita no resultado, depois a formação, a destinação de parte do lucro à reserva de incentivo fiscal. Estava também, na minha avaliação, previsto no caput como uma condição ou como uma característica inerente à subvenção, a sua vinculação ao empreendimento, é o que consta do caput do artigo 30. É bem verdade que, as razões de veto, esses dispositivos foram, na origem, vetados pelo presidente da República, mas depois esses vetos foram derrubados no Congresso Nacional. A razão do veto era, olha, está havendo uma distorção tributária, porque está havendo uma equiparação de uma subvenção para custeio a uma subvenção para investimento, desfigurando o seu objetivo inicial de elevar investimento econômico. Está claro na razão de veto, pelo menos na leitura do presidente da República, que houve, sim, uma equiparação de todas as subvenções. Não era, porém, aparentemente, o que estava incutido na mente do legislador, daquele que criou, que propôs essa norma legal. E por que digo isso? Em recente artigo publicado no Valor pelo professor Edson Fernandes, ele conseguiu identificar, ele incluiu nesse artigo
um relatório da Câmara dos Deputados que trata dessa proposta de inclusão dessas normas na Lei Complementar 160. E nesse relatório está dito que o então deputado Luiz Carlos Rauli teve uma ideia de incluir esses dispositivos na Lei Complementar com o objetivo de que a Receita Federal parasse de seguir autuando as empresas beneficiárias de incentivo com interpretações jurídicas equivocadas, o que viria para reforçar a segurança jurídica e garantir a viabilidade econômica de empreendimentos realizados. Então, é claro que eu não estou aqui defendendo que a lei vale pelo que o seu legislador pretendeu dizer, que às vezes não disse. Mas entendo eu que a redação do dispositivo, a interpretação histórica das normas que tratam sobre subvenção, a consideração da jurisprudência, do contencioso que se formou, e tudo isso confirmado pela intenção do legislador, revela que o dispositivo abrange as verdadeiras subvenções para investimento, aquelas de fato ligadas ao desenvolvimento de algum empreendimento. Digo isso, eu gosto sempre de dizer que, apesar de eu vir sustentando isso há muito tempo, eu reconheço que eu sou uma voz isolada na matéria, são poucos os que defendem o mesmo que eu. A Receita Federal chegou a dizer que houve equiparação, mas depois se desdisse e arrumou o seu entendimento para cravar que a lei complementar não fez equiparação, que é necessário sim ter um empreendimento, que é como eu sustentei até aqui. Então, eu sou uma voz isolada, talvez junto com a Receita Federal, mas não estou acompanhada dos demais advogados que interpretam essa legislação, pelo que eu tenho acompanhado. Inclusive, já discuti bastante esse tema em mesas do IBDT, na presença do professor Chueli, e do Chueli ele divergiu de mim assim com bastante veemência. Mas, enfim, eu sigo afirmando que eu acho que não houve essa equiparação que vem sendo defendida. Quero mencionar aqui que na Câmara Superior, embora às vezes notícias divulguem que a Câmara Superior acolheu, a primeira turma da Câmara Superior acolheu a equiparação, isso não me parece bem verdade, porque na leitura atenta dos votos e na análise de cada caso concreto, o que nós vamos identificar é que há conselheiros fazendários que não entendem pela equiparação, ou seja, eles ainda seguem identificando se o incentivo está relacionado ao empreendimento. O que não se faz mais é aquela análise se tem sincronia, se tem equivalência de valor, isso não se faz mais. Então, ainda não está certo que na Câmara Superior, de fato, a tese da equiparação prevalecerá. É claro que, por conta do artigo 19e da Lei 10.522, que diz que, em caso de empate, o contribuinte vence, existe, sim, uma tendência de sucesso na Câmara Superior, porque os conselheiros atuais dos contribuintes entendem pela equiparação. E o presidente do Conselho, por notícias divulgadas, embora o acórdão ainda não esteja formalizado, em julho, aparentemente, ele também votou pela equiparação. Então, no cenário atual, parece haver uma tendência, sim, pela equiparação, talvez até por maioria de votos. Mas, se não for por maioria de votos, é possível uma decisão favorável pela equiparação, pelo 19e da Lei 10.522. Então, vejam que, ao que tudo indica, eu sigo bem isolada na minha posição. Bom, agora indo para o segundo ponto aqui do nosso debate, sobre como misturar, e se é possível misturar CPC 07 e Lei Complementar 160. Eu fiz aqui, simulei uns lançamentos contábeis, talvez tenha alguma coisa errada, professor Eliseu, me desculpa se eu fiz alguma coisa errada aqui, mas a ideia foi ilustrar um pouco com o número o efeito do que nós estamos discutindo quando juntamos Lei Complementar 160 e CPC 07. Por que eu digo que juntamos? CPC 07, digamos que ele é antigo, Lei Complementar 160 já tem seus quase 5 anos, mas
que me pareceu, por experiência prática, foi que, a partir da Lei Complementar 160, e principalmente dessa tese de que houve a equiparação de todos os incentivos de ICMS, as pessoas tentaram casar a abrangência da Lei Complementar 160, não só nos dispositivos que tratam de R, mas também nos dispositivos que tinham o objetivo de acabar com a guerra fiscal, que tratavam de qualquer incentivo fiscal e financeiro fiscal, inclusive um diferimento, um parcelamento. Tentaram casar essas normas com a metodologia de contabilização do CPC 07, que é uma metodologia, como falado pelos professores Eliseu e Chueri, com objetivo informacional, com o objetivo de transparência e com o objetivo de comparabilidade. Não me parece que com o objetivo de alteração do lucro líquido, muito menos um objetivo de alteração do lucro líquido após o imposto de renda, né? Nem poderia, o CPC 07 não dita a tributação, né? O CPC 07 tem um objetivo claro, contábil, informacional, e de modo algum poderia ditar a contabilidade. Eu sempre tenho dito isso, a contabilidade é ponto de partida da tributação. A contabilidade não vai subordinar a tributação se com ela, de algum modo, estiver discrepante. Bom, feitas essas considerações, aí passando para o casamento ou não do CPC 07 com a Lei Complementar 160, eu trago aqui o exemplo da isenção, que foi o exemplo dado pelo professor Chueri. Então, suponhamos que eu faço uma venda de 100, eu tenho uma receita de 100, suponhando que nesse caso de receita de 100 eu tenho um ICMS, eu teria, se não fosse isento, o ICMS de 18 a pagar. Se eu aplicar o CPC 07, assumindo que o CPC 07 é de fato aplicável, considerando o que foi dito pelo professor Eliseu, que ele não tem a extensão que às vezes se dá a ele, mas assumindo que ele seja aplicável, para evidenciar que sou favorecido por uma isenção, eu vou reconhecer uma receita de subvenção de ICMS de 18. Mas o CPC 07 diz, além da receita, o que é necessário fazer? Reconhecer uma despesa de ICMS como se o ICMS devido fosse. Qual que é o efeito prático disso, de todos esses lançamentos? Que eu chego num lucro antes do imposto de renda de 100. Bom, mas eu, por conta dessa metodologia, acreditei 18 de receita de subvenção no resultado. Posso excluir essa receita de subvenção? Deve excluir, principalmente assumindo que houve equiparação dos incentivos todos, eu sequer preciso fazer análise da vinculação desse incentivo ao empreendimento. Pois bem, então, se eu excluir os 18 de subvenção, o meu lucro real, ele não vai ser de 100, ele vai ser de 82. Mas vejam que nessa hipótese, eu excluí a receita de subvenção, mas eu mantive uma despesa de ICMS a pagar de 18. E aqui vem todas as considerações do professor Chueri sobre, na isenção, nasce o tributo ou não nasce o tributo? É uma dispensa de pagamento ou não é uma mera dispensa de pagamento, né? E a colocação que o professor Chueri já fez, essa despesa, ela é dedutível, porque a despesa de tributo dedutível, pela Lei 8981, ou 8941, talvez eu esteja errando o número aqui, é a despesa devida segundo o regime de competência, que me parece significar que a despesa é incorrida, a despesa devida. E o próprio CPC parece não considerar que a despesa está, de fato, incorrida segundo o regime de competência, tanto que emprega a expressão como se devido fosse o tributo. Parece não ser devido, parece não ser incorrido, certo? Por quê? Porque o objetivo do CPC é informacional, é transparência, é comparabilidade. O mesmo exemplo aqui da isenção, sem a evidenciação do CPC 07. Não vejo receita de subvenção, não vejo despesa de ICMS. Lucro antes do imposto de renda, 100. Lucro real, 100. Posso excluir a receita de subvenção, que talvez esteja embutida em algum lugar da minha DRE, e com isso chegar a 82? Aqui não aparece o problema da despesa. A pergunta que eu faço é, posso excluir o que eu não incluí?
Um outro exemplo, mas que chegamos ao mesmo, uma situação análoga, que foi mencionada pelo professor Eliseu, é de um empréstimo subsidiado, em que eu contrato um empréstimo com o poder público a uma taxa favorecida, uma taxa inferior à taxa de mercado. Então, eu contratei uma taxa de 4, que eu reconheço pro rata, sendo que no mercado essa taxa seria de 8. Então, eu reconheço uma receita de subvenção de 8 e uma despesa financeira de 8. Mas, na verdade, a despesa efetivamente incorrida financeira, nesse caso, é de 4. Eu tenho um lucro ou um prejuízo antes do IR de 4. Posso excluir a subvenção de 8? Parece que sim, até porque, sendo ou não subvenção, o fato é que receita não é, né, juridicamente. Então, eu devo, sim, excluir da apuração do lucro real. Mas e essa despesa adicional que eu reconheci no resultado? Posso deduzir ou não posso deduzir? Lembrando que as despesas financeiras, elas têm norma específica de dedutibilidade no Decreto-Lei 1598, que é a despesa incorrida deve ser deduzida pro rata tempore. Essa é a regra da lei fiscal. E, novamente, se eu não evidenciar nos termos do CPC 07, posso fazer uma exclusão do que eu não incluí? Né? Então, eu acho que essas questões, elas decorrem desse casamento entre Lei Complementar 160 e CPC 07. Vou aqui encerrar minha fala apenas para mencionar um acórdão antigo, quero fazer essa ressalva, que é um acórdão de 2003, então proferido no momento em que nós não tínhamos a influência FRS no Brasil, muito menos a normatização, né, a obrigatoriedade de seguir o padrão IFRS no Brasil. Mas é um caso interessante porque o contribuinte adotou, pelo relato contido no acórdão, a metodologia do CPC 07 para os chamados empréstimos subsidiados. Então, o contribuinte, ele contratou um empréstimo com o poder público para pagar o ICMS e ele contratou a taxas mais vantajosas de mercado. E, para fazer isso, ele criou o que o acórdão chamou de uma despesa fictícia de juro, que não foi, de fato, incorrida. E a contrapartida dessa despesa, à época, foi reconhecida em reserva de capital, como subvenção para investimento, lembrando que, antes da 11.638, a Lei 6.404 determinava essa contabilização em reserva de capital. Então, foi esse o procedimento seguido pelo contribuinte, que foi defendendo esse procedimento todo, na verdade, era para reconhecer uma subvenção para investimento a que ele fazia jus, que era um incentivo, de fato, atrelado a um investimento, a um empreendimento econômico. Disse a Câmara Superior à época que esse procedimento não atendia a melhor técnica contábil. Veja, e daí a importância de contextualizar historicamente em que momento, né, esse acórdão foi proferido. Mas o interessante dele é a afirmação de que não se pode criar essa despesa fictícia, não incorrida. Se do ponto de vista contábil, a contabilidade hoje aceita que se contabilize uma despesa como se devida fosse nos termos do CPC 07, a verdade é que, juridicamente, talvez ela possa ser chamada de uma despesa fictícia ou não incorrida e, portanto, não dedutível. Então, aqui eu encerro a minha fala, agradecendo novamente o convite. Fabiano, brilhante, como sempre. Bom, depois de 3 enormes aulas dessas, vamos ao fogo no parquinho, aos debates. João Paulo, posso perguntar uma coisa para o professor Eliseu? Só perguntar para ele. Professor Eliseu, existe algum outro caso que o senhor se lembre de alguma despesa? O Fabiano usou a expressão despesa fictícia, algo que a contabilidade cria, mas que o bom senso já diz que não é despesa nem paga nem corrida? Ou esse é o único caso? Não, nós temos um caso que é uma excrescência também contábil, que são os pagamentos baseados em ações. Quando a empresa faz pagamento e entrega as ações, quer dizer, naquele contrato de stock option, se obriga a entregar ações, não dinheiro, a entregar ações. A contabilidade manda lançar uma despesa que não existe, porque nunca saiu dinheiro da empresa, não está saindo e jamais vai sair. A transação é entre sócios.
sócios permitem que uma parte do capital vá pertencer a terceiro. Então, os sócios anteriores, eles têm uma redução do seu patrimônio por uma diluição. E os outros ganham. Então, é uma transação entre sócios. A empresa, ela só vai ter o benefício do que ela conseguiu pelo desempenho dos administradores. E daí a contabilidade manda lançar uma despesa. Isso é fruto de um clamor do mercado americano, de que os administradores ganhavam um monte de dinheiro e a contabilidade não mostrava, que não é da contabilidade. Aí inventaram esta excrescência, né, que é lançar uma despesa. Pior, a despesa que lança é quanto valeria esta opção no momento em que o contrato é assinado, de um contrato que é inegociável, intransferível, nem por herança, nem nada. Daí a gente vai calcular o preço do mercado, qual seria o valor desta opção que não pode ser alienada. Então, tem aqueles modelos matemáticos que calculam. Não é nem o que você poderia dizer, vamos contabilizar um custo de oportunidade. O custo de oportunidade da empresa, no fundo, é o seguinte: no dia que ela entrega a ação, que está valendo 5 mil, e pelo contrato ela recebe apenas 1.500, se existe alguma coisa, o custo de oportunidade da empresa é o 3.500. Tá certo? Mas não é o custo de oportunidade no início do contrato e não no fim. Ou seja, essa norma ganha de todas as coisas horríveis que nós temos na contabilidade. Diz, professor, então para a gente saber que então não vai causar tanto arrepio a gente dizer que o CPC manda lançar uma despesa, mas essa despesa não existe. Só para a gente registrar isso. Obrigado. Obrigado. Sigrid, você, a palavra, minha querida. Tá sem o som. Boa noite, então. Quero agradecer o convite ao João. Agradecer aqui as palavras de todos, né? Aprendi aqui com vocês bastante, um contraponto ao que eu penso com relação à subvenção. Dizer que muitos livros do professor Eliseu eu estudei, né, na graduação em contábeis. Desculpa, viu? Desculpa. No mestrado, então foi, assim, para mim é uma honra hoje estar aqui. Trocando uma ideia com você sobre subvenções, né? Eu tenho um curso de recuperação tributária de subvenções, então eu tenho aqui material que não acaba mais. Eu não preparei nada para hoje, mas eu vou abrir aqui algumas telas do meu curso para mostrar aspectos fiscais mesmo, né? Aspectos de onde é que eu pego a isenção, né? E por que pegar a isenção? O professor Schuer comentou sobre um RESP do STJ, que eu sou apaixonada por esse RESP, que é o que ele devolveu para o TRF4, né? Que ele classificou a subvenção entre positiva e negativa. E essa positiva é o crédito presumido, e a negativa é a isenção, que é o que ele comentou ali, que não tem desembolso, né? E aí não contabilizaria a receita. E eu achei aquele julgado muito interessante, eu vou compartilhar aqui com vocês. Por que eu achei interessante? Porque eu vi o copo meio cheio. Quando eu li, agora aqui tem advogado falando de contabilidade e contadora falando de jurisprudência, tá? O que ele fala que eu tentei aumentar, mas aqui, ó. Ele fala, dessa forma, o pedido constitui desdobramento desarrazoado da tese vencedora do crédito presumido. Maravilha. Só que ele fala assim, ó, no entanto, nada impede que o pedido seja acolhido em menor extensão a fim de proporcionar a aplicação do artigo 10 da Lei Complementar 160, ou seja, ele devolveu para o TRF4 enfrentar
a Lei Complementar 160 de 2017, coisa que até então o TRF4 está desviando para sempre falar sobre o crédito presumido do Pacto Federativo. Mas agora ele botou o TRF4 numa situação de que volta para ti e agora tu me diz o que tu acha da isenção frente à Lei Complementar 160 de 2017, que, por sua vez, diz o seguinte, aqui eu já estou abrindo o material do meu curso, tá? Os incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais relativos ao ICMS concedidos por estados e o Distrito Federal são considerados subvenções para investimento, vedada a exigência de outros requisitos ou condições não previstos nesse artigo. Ou seja, mais claro que esse parágrafo 4º aqui, eu desconheço. Ele disse, o STJ disse, o TRF4 vai e encara essa situação, encara o que está no artigo 30 da 12973, que veio pela Lei Complementar 160 de 2017. Eu estou bem curiosa para saber como que o TRF4 vai enfrentar a redação desse parágrafo 4º que veio com a Lei Complementar 160 de 2017, tá? Bom, o que mais que eu queria que eu separei aqui? O CARF, tá? O CARF, ele vem enfrentando a Lei Complementar 160 de 2017, ele está na frente do TRF4, tá? E o CARF vem enfrentando, dizendo que incentivos de ICMS é subvenção para investimento. Ele, inclusive, fala em algum momento aqui que a nova redação, a nova não tão nova, né, que já faz 5 anos, da Lei Complementar 160 de 2017, que alterou o artigo 30 da 12973, retirou o poder da Receita Federal pedir acordos entre empresa e Estado, governo estadual. O CARF já afirmou isso em vários dos seus acórdãos que versam sobre isso. Não é súmula, não é unanimidade, mas ele já enfrentou coisa que o judiciário ainda não enfrentou, né? E um outro aspecto que eu queria mostrar, que pouca gente fala, é o seguinte, deixa eu ver aqui. Quando veio a Lei Complementar 160 de 2017, o convênio 190 do CONFAS, logo em seguida a Lei Complementar 160, o convênio 190 do CONFAS menciona quais são os benefícios fiscais e financeiros fiscais. Ó, a Lei Complementar 160 diz o seguinte: benefícios fiscais e financeiros fiscais. Aí a pergunta que fica, mas o que é benefício fiscal? E o que é benefício financeiro fiscal relativo ao ICMS? O convênio 190 do CONFAS respondeu objetivamente essas duas perguntas, esclarecendo que são benefícios fiscais ou financeiros fiscais a isenção, a redução de base de cálculo, manutenção de crédito, devolução de imposto, crédito seja outorgado, por exemplo, as transportadoras têm o crédito outorgado, ou crédito presumido, dedução de imposto apurado, dispensa de pagamento, e aqui tem vários tipos, tá? Mas o que mais me chama atenção é o seguinte: esse último aqui, ó, outro benefício ou incentivo sob qualquer forma, condição ou denominação do qual resulte direta ou indiretamente, aqui fica o questionamento sobre diferimento de ICMS, porque aqui ele está falando direta ou indiretamente, a exoneração
dispensa, redução, eliminação, seja total ou parcial, do ônus do imposto devido na respectiva operação ou prestação, mesmo que o cumprimento da obrigação vincule-se à realização da operação ou prestação posterior ou ainda a qualquer evento futuro. Então, o diferimento, que é o CST 051, poderia ser considerado aqui, nesse balaio de gato que o convênio do 190 do CONFAS inseriu. Então, essa é outra pergunta. O que esse convênio 190 do CONFAS está fazendo? Qual é o papel dele na interpretação da Lei Complementar 160? Se ela não serve, se o parágrafo 4º não tem papel nenhum, se o parágrafo 4º, ele, para a Receita Federal, ele não tem papel nenhum, esse parágrafo 4º aqui. Pela COSIT 145, nós vemos que ela ignora a existência desse parágrafo 4º, que diz que toda a subvenção de ICMS vai ser considerada para investimento. Então, qual é o papel desse artigo aqui, do parágrafo 4º, e desse convênio do CONFAS? Essa é a pergunta que até agora ninguém respondeu, ninguém bateu o martelo, tá? E com relação a cálculos, né, que é bem a minha parte, como é que eu ensino a fazer o cálculo? Ok, Sigrid, a isenção, onde está a isenção? Como é que eu acho a isenção no centavo? Bom, tu vai precisar abrir um relatório do Sistema Público de Escrituração Digital, que é um módulo da EFD do ICMS, que é a Escrituração Fiscal Digital do ICMS, tá? Ela tá aqui, ó, EFD do ICMS. E aí você vê em relatórios... Licença, Sigrid, desculpa, não está aparecendo. Não está aparecendo? Não. Está aparecendo desde o início, só a primeira tela se apresentou. Deixa eu melhorar aqui, então. Aparece agora? Agora sim, agora sim. Tá. Perdão, pessoal, eu estava compartilhando várias telas ali e, infelizmente, não apareceu para vocês. Mas essa aqui é uma bem interessante. Com relação aos cálculos, né? Ok, onde está a isenção? Né? A isenção está num relatório dentro do Sistema Público de Escrituração Digital, que é a Escrituração Fiscal Digital do ICMS, tá? Você vem aqui, você abre esse arquivo que a empresa te entrega através de procuração, ou te entrega o arquivo mesmo por e-mail, e você vai aqui em relatórios, saída, e aqui aparece, ó, a empresa teve 2.800.000 de operação, porém apenas R$8.000 foi oferecida a tributação de ICMS. Então, ela pagou aqui R$1.000 de débito de ICMS. O que seria isenção? Nós conseguimos olhar por esse código CST aqui, ó, que é o 040. 040 é isenção. Então, quando a gente vem aqui, ó, por exemplo, isenção, tu vai encontrar no SPED do ICMS, né, pelo código 040. A redução de base de cálculo, tu vai achar pelo código 020. Não tributação, deixa eu ver aqui, de manutenção, dedução, dispensa, não tributação e diferimento, que cairia
nesse código aqui, seria o 051, que é diferimento, e 041, que é não tributado. Então, eu procuraria esses códigos na coluna do CST, acharia o total da operação, desde que seja uma operação de venda, aí tu tem que também saber esses códigos aqui, que é o CFOP, e aí tu vai multiplicar pela alíquota do ICMS, que aqui a gente está usando 18, né? Esse seria o valor no centavo a registrar a débito do ICMS a pagar e crédito do ICMS lá na receita de subvenção e depois fazer o lançamento contrário para zerar a conta no DRE, né? Então, esses são os códigos a serem utilizados na hipótese de o cliente acreditar nessa tese de subvenções, porque tem empresas que levam fé, né? Mas qual é o caminho na prática que eu estou orientando? Faz esses cálculos, faz a contabilização pelo CPC 07, mas aguarda que a Receita Federal vai vir com a COSIT 145 e encaminha o assunto para o CARF, porque o judiciário não está maduro o suficiente, não enfrentou o parágrafo 4º do artigo 30 da 12973, tá? Então, aqui estão os códigos, ó, o 020, o 40, o 41, 51, esses são os que você pode e deve procurar lá no SPED para fazer o cálculo relativamente à subvenção. Então, é isso, tem bastante coisa aqui, tem a reserva, né, que vocês também, os participantes aqui já comentaram, mas acredito que a minha contribuição seria até aqui. Ô, Cindy, obrigado. Muito obrigado. Pedrão? Bom, boa noite a todos. Obrigado, João, pelo convite. Eu queria parabenizar o professor Chueire, o professor Eliseu e a Fabiana pela excelente exposição. Os três conseguiram dar uma boa visão aí para o pessoal em relação a essa problemática da subvenção de investimento, né? O professor Eliseu falou da questão da contabilização, o professor Chueire falou da questão da contabilização, né, que não poderia ser feita desse tributo que não existe, a Fabiana deu a contribuição falando da posição em relação à equiparação, questão do CARF, aquela coisa toda. E eu acho que a principal problemática que eu vejo nesse ponto é, como a Fabiana deixou no exemplo, se eu não contabilizar a receita de subvenção para investimento, como é que eu vou evidenciar isso para uma autoridade fiscal e poder excluir isso da base de cálculo do tributo, né? Porque se eu não conseguir evidenciar isso na contabilidade, eu não tenho como demonstrar, o fiscal vai lá olhar, porque você fez essa exclusão, né? E eu não tenho como evidenciar. E o CPC 7 tenta trazer isso, né, na maneira que você vai contabilizar essa receita, essa despesa. Mas cria esse problema, né? Se essa despesa é dedutível ou não, né? E o professor Scherer fala, de acordo com a norma contábil, com a norma tributária, você não poderia, nem deveria contabilizar isso, porque a obrigação tributária não existiu, né? Então, assim, do meu ponto de vista, seria melhor não contabilizar e excluir esse valor, né? Só que a gente fica com uma questão, né? Quando o fiscal vem para poder olhar e ver essa exclusão, como é que eu vou demonstrar que isso? Tudo bem, eu tenho uma norma tributária que permite eu não tributar isso, permite excluir isso, mas não fica a evidenciação. E a gente vê, quando isso chega lá numa discussão no CARF, aquela coisa toda, né, se não está contabilizado, se não está evidenciado, né, às vezes a pessoa não fica confortável em julgar favorável, né, ao contribuinte. Então, acho que isso que eu queria trazer isso para a gente poder debater um pouquinho em relação a isso. Professor Scherer, você acha melhor, no caso, não contabilizar a despesa e excluir só a receita e não evidenciar isso na contabilidade? Ou como é que ficaria isso para o senhor? Eu tenho a impressão de que o raciocínio mais correto nesse caso seria, se você quiser contabilmente lançar a despesa e não a deduzir, daí a receita você não tributa. Ou simplesmente, no fundo, Pedro,
Você pode simplesmente falar, olha, nenhum nem outro, acabou. Quer dizer, ou seja, se não fosse os contadores me mandarem lançar essa despesa, eu lançaria a receita, valor de ICMS zero. Acabou. Não tem que lançar receita nenhuma, ficar excluindo, não tem nada disso. A exclusão só é necessária porque os contadores mandaram lançar essa receita. Então tá bom, lança, exclui, mas também não deduz do outro lado. Mas, por mim, se os contadores não ficarem ofendidos, eu não lançaria nada. Eu diria, não existe. Entendi, entendi. E aí eu ficaria evidenciado, né? Não. Você pode, como o Eliseu mencionou, acho que no começo da apresentação dele, você pode pôr uma nota. Nada, para isso que inventaram nota. Você vai lá e fala assim, olha, a empresa tem um benefício aqui, tal, 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 acabou, você explica, pode evidenciar na nota, não precisa pôr na contabilidade, tem caminho para isso. Desculpa, eu estou citando diante da autoridade, eu ouvi o Eliseu falar isso. Perfeito, perfeito. E aí, Fabiana, a questão do acordo, pena que ele não foi publicado ainda, né, esse último acordo, né, da questão. Aí a gente vê porque é publicado na imprensa, né, que a posição que é hoje majoritária é da questão da equiparação. Tanto é que tanto o Alexandre Evaristo quanto o Tozelli, né, defenderam essa tese, que depois do artigo 30 da 12.9473, né, tanto faz se é subversão para investimento para custeio, é tudo equiparado, né? Portanto, teria direito à isenção, né? E hoje, felizmente, como o Carlos André é o presidente do CARF, né, que é uma pessoa mais ponderada, então predominou o voto por maioria, não voto de qualidade, né? Mas pena que o acordo ainda não está publicado, né? É que é difícil também falar em jurisprudência, porque o que nós notamos é uma dança de cadeiras na Câmara Superior e mesmo nas câmaras baixas, né, que acaba mudando sensivelmente o teor das decisões, né, o que dá bastante insegurança. Então, de um lado, os conselheiros dos contribuintes parecem firmes na ideia da equiparação, de outro lado, os conselheiros do fisco parecem pensar diferente, talvez com exceção do presidente Carlos Henrique. Agora, embora o nosso debate aqui não seja de PiscoFins, é interessante mencionar que a terceira turma da Câmara Superior, que julga PiscoFins, ela tem aplicado a Lei Complementar 160 para PiscoFins, o que, na minha avaliação, é um erro, né? Porque o dispositivo alterado é o artigo 30 da 12973, que rege IR e CS, e não PiscoFins. E é interessante que a própria Receita Federal editou uma solução de consulta esse ano, se eu não me engano, a 160 é o número, dizendo que o requisito de constituição de reserva de incentivo não se aplica para PIS e COFINS. Mas a Câmara Superior, na contramão, a terceira turma da Câmara Superior, na contramão dessa orientação da COSIT, talvez até por não ter visto essa orientação, os conselheiros fazendários vêm olhando a Lei Complementar 160, olhando o artigo 30 para avaliar se tem empreendimento e se tem os requisitos formais, né, se está preenchido o requisito de constituição de reserva de incentivo. Mas, no geral, também por 19E e às vezes, alguns casos, por maioria, depender do caso concreto, principalmente se tem empreendimento, os contribuintes ganham na terceira turma da Câmara Superior. Mas isso tudo para dizer o seguinte, não está claro ainda qual vai ser o desfecho na esfera administrativa. Às vezes, a mudança de cadeira altera temporariamente a posição da Corte Administrativa e de modo que não tem uma segurança ainda sobre a equiparação ou não equiparação, embora me pareça haver uma tendência pela equiparação. Perfeito. E aí? E o que você falou, né? E o professor Scherer falou também, né? Essa discussão vai voltar para o Judiciário, que a STJ mandou voltar à discussão, e o STJ vai decidir sobre esse assunto, né? Porque tem um entendimento já do crédito presumido que é como se fosse uma imunidade tributária, mas em relação aos outros, não, né? Então, realmente, essa é uma discussão que a gente vai ter que estar muito atento, né? Em relação a isso, né? Do que vai acabar acontecendo, vão ser os próximos capítulos, os próximos passos dessa discussão, né? A Sigrid até mencionou, né, bastante o acórdão do Campbell.
e da fala final dele, de determinar que o Tribunal de Origem examine o cumprimento dos requisitos do artigo 30, eu não criei muita expectativa em relação a isso, porque o que acontece? Esses casos que chegaram ao STJ, ou que estão no TRF, bem avançados, eles são casos em que não se debatia o CPC 07. O que isso significa dizer? Eles são casos sem evidenciação da isenção, redução de base. Sem a evidenciação, as empresas também não constituíam reserva de incentivo. E mais do que isso, geralmente, esses casos, a maioria deles, não a totalidade, mas certamente a maioria, envolve verdadeiras subvenções para custeio. Também não tinha o debate da Lei Complementar 160. Então, o que eu acho que vai acontecer quando o TRF examinar o caso concreto? Espero que eu esteja errada. Ele vai olhar a formalidade. Talvez ele nem entre no debate da equiparação ou não. Ele não vai precisar entrar nesse debate, porque não vai haver a prova da constituição da reserva de incentivo fiscal. A ação foi proposta num contexto diferente do contexto em que nós vivemos hoje, de Lei Complementar 160, de CPC 07, mesmo da 11.638, que mudou a forma de contabilização. Então, infelizmente, esses casos que chegaram lá são casos antigos, com um debate muito diferente. Então, eu ainda estou um pouco pessimista em relação ao que os TRFs e mesmo o STJ vai falar nesse primeiro momento de artigo 30 da 2973. Eu acho que o debate fique mais interessante mais para frente, diferentemente do que está acontecendo no CARF, em que a discussão está muito mais madura do que está no judiciário. Aí você levantou um ponto importante, né, Fabiana? A gente não pode pegar uma legislação que é de 2014 e querer aplicar antes disso, né? Então, realmente não tem como, né? Então, são discussões totalmente diferenciadas, né? Então, por isso que é importante a gente acompanhar o caso e ver a notícia que vai sair na imprensa, que nem sempre, né, acaba veiculando que é verdade aí. E às vezes a pessoa toma como verdade e fica falando um monte de bobagem que a gente tem verificado, né? As pessoas falando um monte de bobagem sem analisar o acordo, sem analisar o que foi discutido, o que foi julgado realmente no caso concreto, e acaba até assustando as empresas e fazendo com que os empresários tomem decisões erradas, equivocadas, né? Por isso é importante a gente estar acompanhando isso. Dá licença aqui, só para fazer uma pergunta, professor Chueiro, uma pergunta só. Pela sua fala, professor, me corrija se eu estiver errado. O senhor entende, então, que existe um conceito de receita jurídico diferente do conceito de receita contábil? Eu falei despesa. E provoquei o Eliseu, que me confirmou isso. A contabilidade manda essa despesa algo que não é despesa. Sim, eu respondo essa pergunta, sim, João. Existe um conceito de receita jurídico, sim, que não é exatamente igual ao contábil, embora inspirado não é igual, não. Tem que buscar o que ele é. Você mais, depende, e pode variar de tributo para tributo. Aí eu pergunto para o senhor, tá, perfeito, então eu estou certo, eu senti esse ponto. Então, está lá no CPC 00, o conceito de receita lá, conta contabilidade, ok? Aumenta ativo, diminuição de passivo, tá. O senhor concorda com esse conceito? Se não, do ponto de vista jurídico, que eu pergunto. Aí agora... Eu estou lembrando da ideia do Ricardo Maris, que sempre insiste na questão da definitividade. A receita, para fins jurídicos, tem que ser um ingresso definitivo no patrimônio. Então, quando você pega situações como, por exemplo, ajuste a valor justo, que você lança contabilmente, você não pode dizer que eu tenho uma receita do ponto de vista tributário. Ainda não tem nada de definitivo, é o ingresso definitivo no patrimônio. Eu estou simplesmente cotando aqui, citando o Ricardo Maris. Não é? O conceito meu faz todo sentido, que tem assim, eu tenho que trabalhar com o conceito jurídico. Pelo menos, desculpe, conceito jurídico do imposto de renda. Só para fazer uma ressalva, porque e agora o pessoal está tudo feliz comigo, vai ficar chateado, eu vou dizer, este é o conceito, hoje, na lei tributária, na lei de imposto de renda, como hoje legislado. Eu não tenho nenhum problema se amanhã o legislador tributário optar por adotar um conceito de receita contábil. Porque eu entendo que disponibilidade econômica ou jurídica é uma
uma vala aberta grande o suficiente para permitir que o legislador tributário opte pela disponibilidade econômica. Mas hoje ele não o fez. Posso só comentar uma coisinha, um pouco a látere aí? Deixa eu até compartilhar aqui, deixa eu só esclarecer uma coisa. Quando eu estou falando naquela história de não estar enquadrado no CPC 07, porque ela é uma isenção, por exemplo, generalizada, etc., não pode ser chamado, então não pode fazer uso das contas chamadas despesa de imposto e receita de subvenção. Aí, quando eu venho e digo, mas você pode fazer uso de outras contas, eu não chamei nem de despesa nem de receita, né? Eu chamo de conta devedora e conta credora, porque, nesse caso, se não está incluído dentro do CPC 07, contabilmente não se pode chamar de despesa, né? Mesmo que seja fixa ou não fixa, não pode chamar de despesa nem de receita. Desculpa. Acho que... Muito obrigado, professor. Eu queria fazer uma pergunta, posso? Autorizar? Professor Eliseu, em um dos seus slides, pelo que eu entendi, o senhor coloca na coluna da direita o que seria a evidenciação segundo o CPC 07, e aí o senhor evidencia que nós chegamos a um lucro antes do imposto de renda, que seria igual ao lucro antes do imposto de renda para quem não aplicou o CPC 07. Estou assumindo que a coluna da esquerda, que é o que não aplicou o CPC 07, ele não aplicou, mas em tese ele deveria ter aplicado. Então, nessa comparação, chega-se a um lucro antes do imposto de renda idêntico, com ou sem a evidenciação. Mas o exemplo numérico segue para o lucro após o imposto de renda, com imposto de renda diferente em um caso e em outro. Por quê? Porque em um caso tem a despesa que foi deduzida da base do lucro líquido e também acabou sendo deduzido para efeito de lucro real, porque não houve nenhuma adição. E no outro caso, como não teve a evidenciação, não houve a despesa dedutível. Isso acabou criando um impacto no lucro final que é destinado à reserva ou que é distribuído, de modo que, no caso com a evidenciação, no caso com a aplicação do CPC 07, eu acabo, em razão não do CPC 07, não do que o CPC 07 fala sobre o que é lucro líquido, afinal, qual é o valor? Porque o CPC 07 me parece, ele para no lucro antes do imposto de renda. Mas o efeito final para o lucro pós-imposto de renda é eu conseguir distribuir mais lucro para o meu acionista, porque eu devo menos tributo. Eu não estou querendo dizer que o senhor disse isso, eu só estou querendo dizer se os números acabam revelando isso. O que está aqui mostrando é o seguinte, se eu não tenho a subvenção, então o imposto é 340, o lucro líquido 660 e o máximo de dividendos 660. Agora, se você tem a subvenção, tem o direito, contabilizou e vai ter o direito à dedutibilidade, seu imposto de renda vai diminuir, né? De 340 para 279. Então, seu lucro líquido aumenta. Mas como você vai ter que criar a reserva, seu lucro ali aumentou, de 660 para 721. Mas como você não vai poder distribuir, o dividendo final, passivo de distribuição, é que é inferior. É isso aí. Então, na verdade, eu até errei aqui na minha fala. Na verdade, esse lucro, como tem que ser alocado para a reserva, ele não é distribuível. Mas, se na situação com o ICEM eu congelasse tudo em patrimônio líquido, o patrimônio líquido seria superior ao patrimônio líquido sem, certo? Porque uma parte no 100 CPC 07 eu tenho todo o patrimônio, todo o meu lucro alocado em reserva de lucro, porém meu lucro é menor. E na hipótese com CPC 07, eu tenho o meu lucro parte em reserva de lucro, parte em reserva de incentivo fiscal, que é uma espécie do gênero, né?
mas com um lucro total maior no meu patrimônio líquido, certo? Acho que aqui é talvez um pouquinho sobre o que nós estamos chamando de com e sem. O que aqui está escrito com, na verdade, talvez devesse estar trocado para ficar até mais claro com o que você está falando. Tá certo? Então, se não existisse nada, o seu patrimônio líquido iria aumentar pelo lucro líquido, que é 660. Como você, neste caso, vai ter menos imposto, o seu patrimônio líquido vai aumentar em 721. Ele tem que aumentar, claro, senão onde está o benefício? Então, ele aumenta. Tá correto? O que acontece é que deste aumento, um pedaço é não distribuível e o outro distribuível. Só isso. Perfeito, obrigado. Tá claro. Obrigada. Bom, acho que chegamos ao final de mais uma live. Estamos satisfeitos. Eu, pelo menos, aprendi demais. Agradeço demais a todos. Ouvir isso pelo professor Eliseu Bom, eu estou frustrado, João Paulo. Eu achava que a gente ia ter um monte de discordância, que ia ter alguém aqui defendendo alguma posição diferente. Estou frustrado. Eu concordei com o Eliseu e com a Fabiana. Como é que pode? Tá uma paz danada, né? Tá uma paz. Ganhando. Não, mas você não concorda comigo na equiparação. Você acha que é outra história. Pelo menos houve essa discordância. Tá bom, mas é que do objeto que eu falei ali, estou concordando. Eu esperava que você fosse seguir a posição da Elide e tal. Eu falei, ela vai. Então, tá bom. O professor Schwerer é um apaixonado, né? Então eu já estava esperando que ele fosse bater fortemente em mim, mas acho que como nós convergimos no maior ponto do debate, acho que ele ficou mais calmo, porque hoje de manhã nós não divergimos, mas hoje de manhã na mesa do IBDT ele falou daquele jeito dele apaixonado. Eu falei simplesmente que precisava ser falado. Ele falou, mas fala sempre com muita paixão e é gostoso de ouvir, é por isso que ensina quem ouve. Tá bom. A proposta amanhã tem uma mesa, né? Amanhã, mesa de debates IBDT, FIPECAF, com participação assegurada do professor Eliseu Martins, e o tema também vai ser subvenção. Nós temos também o Gustavo Vettori falando, temos o Bruno Faia falando disso, mas a grande estrela vai ser o Eliseu Martins, que vai aparecer lá também. Mas o senhor está pegando no meu... A culpa é minha. Realmente o senhor acreditou que a culpa é minha, né? Fazer o quê? Assistir a live, sugiro fortemente que amanhã assistam a mesa de debate do IBDT às 8h15 da manhã. Tá certo? IBDT junto com o FIPECAF. IBDT e FIPECAF. É bom lembrar que é uma parceria de muito sucesso, é muito orgulho para o IBDT. Nós temos essa parceria com a FIPECAF. Então, é uma coisa muito interessante ter acontecido lá. FIPECAF, sucesso total. Então, às 8h15 da manhã, ela pode ser por meio do online ou pessoal, né? Não, é online. É online. É só online. Tá. Então, olha só, a Priscila aqui está pedindo os slides. Se vocês quiserem me mandar no meu WhatsApp, por gentileza, que eu mando. Priscila, se você estiver assistindo aí, me chama lá no Instagram, por favor, que me passe seu contato, que eu passo para você seu e-mail. Então você pode mandar seu e-mail aí que eu mando para você. Tá bom? Obrigado. Bom, obrigado a todos e a todas. Boa noite. Até a próxima, pessoal. Um abraço.